Tem uma frase silenciosa que destrói muita gente. Eu sou ansioso. Como se fosse identidade, como se fosse caráter, como se fosse defeito. Mas ansiedade não é você. Ansiedade é um modo de proteção, um modo de alerta, um modo do corpo dizendo, tem risco. E o problema é que, quando você confunde modo com identidade, você vira refém. Você para de observar e começa a se julgar. No cotidiano, isso aparece assim. Você vai enviar uma mensagem simples e a mão sua. Você abre o e-mail e o peito aperta, como se fosse uma ameaça. Você está num jantar tranquilo, mas por dentro parece que tem um alarme tocando baixo. Você não está quebrado, você está em um estado, e estado muda. Só que para mudar estado, primeiro você precisa entender como o corpo liga esse modo. Seu sistema nervoso não tem senso de humor. Ele não quer te atrapalhar, ele quer evitar perdas, e ele trabalha com uma lógica antiga. É melhor errar por excesso do que por falta. Se existe uma chance de risco, ele toca o alarme, mesmo que o risco seja social, mesmo que seja só a possibilidade de crítica, mesmo que seja só incerteza. Por isso você sente ansiedade antes de uma reunião que nem é importante. Por isso você fica tenso antes de uma ligação, que pode ser normal. Por isso você revisa uma mensagem 10 vezes antes de enviar, tentando prever a reação do outro. O corpo não diferencia leão de e-mail, ele diferencia seguro de inseguro. E quando ele marca inseguro, ele acende. E quando ele acende, ele muda sua química. E a mente passa a pensar do jeito desse estado. A ansiedade quase sempre começa com um detalhe físico. Respiração curta, coração mais rápido, tensão no peito, um nó no estômago. E aí a mente entra como roteirista. Ela precisa dar sentido ao alarme. Então ela procura um motivo. Algo vai dar errado. Vão me julgar. Eu vou perder o controle. No cotidiano, isso é quando você sente o corpo estranho e começa a lembrar de tudo que está pendente. Você acorda acelerado e já imagina problemas que nem existem. Você entra num lugar cheio e o cérebro inventa um cenário de humilhação, rejeição, erro. A mente não é a origem, ela é a explicação tardia. Por isso tentar pensar positivo no meio do alarme falha. Você está discutindo com uma sirene. Então o ponto muda, não é combater pensamentos, é regular o sistema que gerou os pensamentos. Pensa no seu sistema nervoso como 3 modos principais. Modo número 1, segurança. Você respira melhor, pensa melhor, conversa melhor. O mundo parece administrável. Modo número 2, luta ou fuga. Aí entra a ansiedade, pressa, irritação, pensamento acelerado, vontade de resolver tudo agora. Modo número 3, congelamento. Você não acelera, você trava, procrastina, se isola, some. O corpo desliga para sobreviver. No cotidiano, dá para ver esses modos. Na segurança, você resolve coisas sem drama. Na ansiedade, você responde mensagem rápido demais e depois se arrepende. No congelamento, você fica olhando para o nada e sente culpa por não agir. O erro é moralizar, não é força ou fraqueza, é estado. E estado pode ser treinado. Gatilho de transição. Mas por que seu corpo entra em lutas fuga mesmo quando nada está acontecendo? Quase ninguém entra em ansiedade por uma grande tragédia. Você entra pelo acúmulo de microgatilhos. Incerteza, você não sabe como vai ser a reunião, como a pessoa vai responder, se vai dar tempo. O cérebro odeia não saber. Excesso de estímulo, notificação, feed, notícia, luz fria à noite e café tarde. Você chama de rotina, o corpo chama de alerta. Falta de fechamento, você termina o dia com pendências abertas, conversas pela metade, promessas não anotadas. O cérebro fica de plantão. Exemplos reais, você abre o celular na cama e sente o corpo acender. Você lê precisamos conversar e o estômago afunda. Você tenta descansar, mas lembra de algo que não registrou e levanta para checar. Não é drama.
É biologia respondendo a sinais. E se é biologia, a saída não é se culpar, é dar ao corpo sinais opostos. Quando a ansiedade vem, você tenta fazer o que parece lógico pensar, analisar, resolver. Só que nesse estado, seu cérebro está em modo de ameaça. Ele não busca a verdade, ele busca a segurança. Por isso você fica preso em ruminação. Repete o mesmo problema, mas não decide nada. Repassa a mesma conversa, mas não age. Pesquisa demais, mas não se acalma. No cotidiano, isso é quando você fica lendo a mesma mensagem várias vezes. Você abre 50 abas para entender tudo. Você tenta prever cada detalhe antes de sair de casa. Você está tentando usar a mente para desligar um alarme corporal. É como pedir silêncio a uma sirene. Primeiro você regula o corpo, depois você pensa. Então agora vem o protocolo real, sinais simples que o sistema nervoso entende. Notas para visual, ruminação em loop, abas, repetição, sirene diminuindo quando o corpo muda. Seu sistema nervoso não entende discurso, ele entende sinais. Sinal número 1, exalação longa, mais longa que a inspiração. Isso comunica sem ameaça imediata. Sinal número 2, relaxamento de mandíbula e língua. Pode parecer pequeno, mas é uma chave de alívio. Sinal número 3, movimento lento e intencional. Quando você desacelera o corpo, o cérebro recalcula risco. Sinal número 4, reduzir estímulo. Menos tela, menos luz fria, menos notícia. Você está dizendo, não precisa vigiar. Exemplos práticos. Antes de responder algo no calor, faça 2 exalações longas. Antes de entrar numa reunião, solte a mandíbula e abaixe os ombros conscientemente. Se a mente acelerar à noite, levante, beba água devagar e volte com o corpo mais lento. Isso não é autoajuda, é fisiologia aplicada. E quando o corpo abaixa o alarme, você descobre a parte mais importante. Ansiedade não é inimiga, é mensageira. Quando você para de se identificar com a ansiedade, você consegue ouvir o recado. Às vezes ela diz, você está sem limite. Você aceitou mais do que pode, e o corpo está avisando. Às vezes ela diz, você está sem fechamento. Você está vivendo com abas abertas, e o cérebro não confia. Às vezes ela diz, você está sem recuperação. Você está dormindo mal, comendo correndo, sem pausas, e o sistema está no vermelho. No cotidiano isso aparece assim. Ansiedade depois de dias sem descanso. Ansiedade antes de dizer não. Ansiedade quando você ignora algo importante e tenta abafar com barulho. O objetivo não é nunca sentir. O objetivo é não virar refém. Ansiedade é sinal. Você decide o que fazer com ele. E essa decisão começa num ponto microscópico, o primeiro segundo antes do loop. Existe um segundo antes da ansiedade dominar. Um instante pequeno. Você sente o impulso de checar, de correr, de evitar, de pedir garantia. Se você passa desse segundo, o loop fecha. No cotidiano, você pega o celular só para ver e entra em 20 minutos de fuga. Você manda outra mensagem para confirmar e vira dependência de resposta. Você cancela algo por medo e ensina o cérebro que evitamento é segurança. O treino é perceber o primeiro sinal e interromper com o corpo, exalação longa, ombros para baixo, olhar mais lento, pé no chão. Nesse segundo, você não precisa virar outra pessoa. Você só precisa sair do modo. E quando você sai do modo, você descobre a verdade final. Você não é ansiedade. Você é quem observa. Ansiedade não é você. É um alarme do seu sistema nervoso. E alarmes podem tocar por engano. Podem tocar por excesso de estímulo. Por falta de sono. Por falta de limite. Por hábito. Mas você não precisa obedecer automaticamente. Você pode reconhecer o modo, regular o corpo, reduzir o ruído e então pensar com clareza. O mundo vai continuar imprevisível, mas seu sistema não precisa viver em guerra. Agora, pare, solte o ar devagar, deixe os ombros caírem e observe sem responder.
Fique aqui.